estudante, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre o helenismo e as principais escolas da filosofia surgidas dentro desse período. São elas o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo, suas características e suas propostas para a filosofia. O helenismo é caracterizado aí pelo período de expansão macedônica e decorrência disso, o declínio da civilização grega, do Império Macedônico e crescente ascensão do Império Romano. A decorrência desse processo de transformação social, cultural, histórico e espacial foi a mistura entre diferentes culturas do mundo antigo, convivendo dentro de uma mesma civilização. É justamente essa mescla, essa mistura de culturas no mundo antigo que é conhecido pelo nome de helenismo. O período helenístico é caracterizado pelo fim do modelo da polis grega, a forma que os gregos consideravam por excelência a forma humana de viver. Os gregos consideravam que o modelo da polis era o local natural próprio do ser humano. Com o processo de expansão levado à frente com Alexandre o Grande na região da Macedônia, a civilização grega acaba por construir um modelo civilizatório diferente da polis lá do período clássico, que durou mais ou menos por volta dos séculos V e IV a.C. E aí adota-se um novo modelo de organização social. Justamente vinculado a esse fim da polis, essa referência que os gregos clássicos tinham na forma de civilidade, a filosofia orienta-se para uma condução de um estilo de vida mais prático. O fim da filosofia aí é estruturar um conjunto de regras práticas para a vida. Qual o principal objetivo da filosofia do helenismo? Era a busca pela ataraxia, termo grego que se refere à imperturbabilidade da alma. Ou seja, com o fim daquele referencial de civilidade, com aquele modo de vida adotados pelos gregos e com o contato com diferentes outras culturas do mundo antigo, a tarefa da filosofia era garantir uma vida tranquila, uma vida que não perturbasse excessivamente esta tranquilidade da alma. Essa busca da ataraxia se realizava, então, através do alcance da felicidade. Ou seja, a filosofia é um conjunto de regras práticas para buscar a ataraxia como caminho para a vida feliz. Cada uma das escolas do período helenístico propôs essa ataraxia de uma forma diferente. Como é que eu posso alcançar a felicidade através da tranquilidade da alma? Vamos ver então o que cada uma delas propôs como regra prática de vida para a vida feliz? Comecemos com o epicurismo. A proposta do epicurismo para a ataraxia e para a felicidade estava justamente em afastar-se de tudo aquilo que pode causar dor e sofrimento e aproximar-se e buscar aquilo que pode causar prazer. A felicidade consiste, então, em fugir da dor e do sofrimento e buscar o prazer. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode fugir da dor, por exemplo? Um dos caminhos é afastar-se de tudo aquilo que pode provocar medo. Por isso, os epicuristas diziam que, por exemplo, nem aquilo que está no passado, nem aquilo que está no futuro pode nos causar um sofrimento direto. A gente só sofre com o passado e com o futuro quando a gente se ocupa dele, mas que eles não têm de fato nenhum motivo para nos afetar, para nos atacar. O medo, por exemplo, é algo que nos paralisa, e fugir e escapar desse medo é um caminho para a busca da ataraxia. Um dos medos futuros que pode nos afetar constantemente, por exemplo, é o medo da morte. Os epicuristas diziam, não há por que temer a morte, porque quando ela vier para mim, eu não estarei aqui para senti-la. Enquanto eu estou aqui, ela ainda não veio. Então, sofrer dos males passados e futuro é buscar um sofrimento em vão, é buscar um sofrimento extra que não há necessidade. Então, afastar-se de todo o medo. Por isso aí, a recusa tanto dos males passados quanto dos males futuros. Bom, se o epicurismo propõe afastar-se dos males passados e futuros,
onde é que eu posso viver? O que me permite, então, viver essa tranquilidade? Justamente a experiência do Carpe Diem. Aproveite o momento, porque ele é tudo que você dispõe para ser feliz, e também é só aquilo que está no presente que pode lhe causar um sofrimento direto e imediato. Os epicuristas ainda dividiam os prazeres em 3 categorias. Aqueles prazeres que são naturais e que são necessários. Esses prazeres, se eles não são satisfeitos, eles causam sofrimento, como o prazer de comer, por exemplo. É um prazer natural e necessário. Logo, a sua não satisfação causa um sofrimento. Então, nós devemos buscar satisfazer esses prazeres que são naturais e necessários. Existem prazeres que são naturais, mas que não são necessários. Esses, né, são satisfeitos, podem ser satisfeitos porque complementam a satisfação do prazer. Mas a sua não satisfação também não vai causar um sofrimento. E muito menos os prazeres que nem são naturais e nem são necessários. Os epicuristas diziam que se eu não satisfazer esses prazeres, também não vou sofrer pela carência deles. Portanto, eles defendiam a busca de um prazer moderado. Ou seja, afastar-se do sofrimento, recusar os males passados e futuro, tudo que nos afeta está no presente, né? Carpe diem, e buscar aí o prazer moderado, remete um pouco à ideia de justa medida de Aristóteles. Para o estoicismo, a busca pela imperturbabilidade da alma consistia justamente em praticar a virtude, né? O caminho para o estoico é justamente alcançar uma tranquilidade da alma a partir do equilíbrio. Remete mais uma vez à ideia de virtude aristotélica como equilíbrio, como justa medida. A virtude, ela consiste justamente em viver em harmonia com o mundo, com a natureza, ou seja, não exceder aquilo que a própria natureza já estabelece, aquilo que a própria natureza já determina. O estoicismo, ele defende uma espécie de conformismo com a situação, ou conformidade com a situação, e uma situação que seja natural. Viver bem é viver em harmonia com a natureza. E para esse viver bem em harmonia com a natureza, é preciso conhecer bem a natureza para saber o seu lugar no mundo. Ou seja, eu preciso conhecer a natureza tanto fora de mim e também conhecer a natureza dentro de mim, para agir conforme aquilo que a natureza estabelece, aquilo que a natureza garante, aquilo que a natureza determina, e nada em excesso, nada em demasia, nem para mais e nem para menos. Ou seja, buscar ali sempre a virtude enquanto equilíbrio, uma vida reta, justa, equilibrada. E o melhor caminho para isso, para os estoicos, seria justamente evitar as paixões, que são todo complexo de emoções e sentimentos que envolve aí o ser humano. Para os estoicos, as paixões elas são um desvio da natureza, ou seja, uma saída da regularidade, da harmonia, da disposição natural. E por isso mesmo, elas nos colocam em uma situação de passividade. Ou seja, se eu quero uma vida feliz, eu tenho que agir de forma virtuosa, buscando sempre esse equilíbrio para uma vida feliz. E quando nós sofremos uma paixão, como o nome já diz, nós nos colocamos em uma situação passiva, né? A paixão é algo que nos afeta de fora. A paixão é algo que é movido de dentro, algo que nos impulsiona de dentro. Portanto, aí, se eu quero uma vida tranquila e feliz, eu tenho que ser ativo, ou seja, eu tenho que praticar a ação e não deixar simplesmente que eu sofra essas paixões, porque elas acabam perturbando excessivamente a alma, sejam elas quais forem, seja o amor intenso, seja o ódio, seja o desejo, seja o desprezo. Todas as paixões agitam excessivamente a nossa alma e nos desencaminham da virtude, nos tiram do caminho de uma vida tranquila e feliz. Por último, mas não menos importante, outra escola do período helenístico foi o ceticismo, que defendia a desconfiança na capacidade de a razão formular qualquer certeza absoluta.
Como o período helenístico permitiu o contato da civilização grega com diferentes outras culturas e permitiu essa mescla, essa mistura, essa miscigenação de culturas diferentes ali, às vezes até em um mesmo território, o confronto entre ideias, opiniões e conhecimentos diferentes se fez muito evidente. Por isso, a proposta do ceticismo era não tomar nada em absoluto. Nenhum juízo absoluto, seja epistemológico, seja relacionado ao conhecimento, seja do ponto de vista moral. Em oposição à certeza, o ceticismo defendia a suspensão do juízo, ou seja, o caminho para buscar uma vida mais tranquila é não gastar-se excessivamente no desejo de encontrar as verdades últimas sobre todas as coisas, porque se existem essas verdades últimas, ela seria inalcançável pelo ser humano. Portanto, a suspensão do juízo, o que não significa colocar-se em uma atitude de passividade em relação total ao conhecimento. Na verdade, a proposta do ceticismo, e séptico significa exatamente isso, buscar, estar a caminho, é justamente ir atrás, né? Ou seja, saber que existe uma relatividade nas opiniões, portanto, para toda opinião formada, há sempre uma opinião contrária. E nós não temos nenhum critério absoluto fora dessas opiniões para decidir qual delas é a mais verdadeira. Portanto, ele defende uma espécie de indiferença em relação ao mundo. Não no sentido que eu vou rejeitar o mundo, mas no sentido que eu vou pôr-me em situação de indiferença em relação àquilo que eu percebo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivencio, para que eu não tome nenhuma experiência, nenhum fato, nenhuma situação como uma realidade absoluta. Porque outras experiências, outras sensações e outras situações podem ser vivenciadas e estão sendo vivenciadas por outras pessoas em algum outro lugar. Portanto, o abandono das certezas absolutas e a busca pela suspensão do juízo, defendendo o relativismo das opiniões, seria o caminho para a ataraxia, ou seja, esta indiferença, ou seja, não assumir nada como absoluto, é o caminho para a tranquilidade e a imperturbabilidade da alma, regra para a vida feliz, segundo os céticos. Então, essas são aí as 3 principais escolas do período helenístico da filosofia grega. Correntes filosóficas que, inclusive, tiveram muita influência na filosofia posterior, particularmente com destaque para a moral estoica, que teve aí um eco muito grande na moral da filosofia medieval, a moral cristã, que sucederia aí o período helenístico da filosofia. Obrigado, bom estudo e até a próxima videoaula.